Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Vanessa Novaes e eu vou falar aqui um pouquinho, bem rapidamente, bem resumidamente sobre a medula espinhal, mais especificamente as vias ascendentes e as vias descendentes que passam pela medula espinhal. Vamos entender esse processo porque isso é muito importante para a gente entender a sintomatologia clínica dos pacientes que têm as síndromes, as famosas síndromes medulares ou até mesmo a lesão medular completa. Mas para a gente entender isso, a gente tem que, claro, estudar um pouquinho as vias, como elas sobem, como elas descem pela medula espinhal, qual que é a anatomia, o direcionamento de cada uma dessas vias. Vamos entender? Aqui nesta imagem. Esta imagem que você está vendo aqui é uma visão transversal da medula espinhal. Ou seja, eu cortei a medula espinhal e dividi ela em uma porção superior e uma porção inferior. E eu estou olhando de frente, de cima. O que a gente encontra quando a gente olha um corte transversal de medula espinhal? Primeira coisa, você encontra uma porção central aqui em um formato de H. A gente chama isso aqui de H medular, ou a gente pode chamar mais comumente de substância cinzenta. Então, essa região que eu estou circulando aqui é a substância cinzenta da medula espinhal. O que tem aqui? Isso aqui, se a gente ampliar, a gente vai ver uma porção de corpos celulares de neurônios. Essa região de substância cinzenta aqui é um conjunto de celulares de neurônios e é muito importante para a integração da informação. A gente já vai ver essa informação sendo integrada aí nesses cornos, que é a substância cinzenta. Eu não estou xingando a medula espinhal, não. Realmente a substância cinzenta é dividida em cornos. Nós temos o corno anterior, essa região aqui mais anteriorizada aqui, ó, é chamada de região, o corno anterior. Nós temos o corno lateral e nós temos o corno dorsal. Então, corno dorsal, corno lateral e esse aqui é o corno anterior, tá? Então, nós temos os cornos da medula espinhal, que nada mais são do que subdivisões de uma região chamada de substância cinzenta. Além disso, na medula espinhal, a gente tem essa região mais externa aqui, que é a substância branca. E a substância branca, ela nada mais é do que um conjunto de axônios de neurônios, e não mais um corpo celular, e sim axônios. E se você bem lembra, os axônios eles servem para transporte de impulso elétrico de um neurônio para outro. Então a gente pode dizer que a substância branca é onde a informação será transmitida. Então, na substância cinzenta, a informação ela é processada e integrada, e na substância branca, essa informação ela é transmitida. Significa dizer que as vias que sobem e descem pela medula espinhal, elas sobem e descem pela substância branca. E quando elas têm que fazer integração com outros neurônios, aí elas vão fazer essa integração nos cornos, na substância cinzenta. Assim como a substância cinzenta tem nome, a substância branca também tem nome. A gente vai chamar de funículos. Aqui, ó, nessa região aqui, é o funículo anterior, tá? É o funículo anterior. Essa região aqui é o funículo lateral. A gente tem de um lado, a gente tem de outro. E essa região aqui é o funículo posterior. Então, nós temos os funículos anteriores, laterais e posteriores. Substância branca dividida em funículos, substância cinzenta dividido em cornos. Agora, vamos entender uma coisa. Isso é uma coisa bem primária, quando a gente pensa em medula espinhal. Se a gente pegar a medula espinhal e fizer um corte coronal na medula espinhal, a gente vai ver uma porção anterior e uma porção posterior. De uma forma muito simplificada, a gente vai dizer que na porção posterior da medula espinhal circulam fibras nervosas que estão levando informações sensoriais para o teu cérebro.
e na porção anterior circulam fibras nervosas que estão levando informação motora do teu cérebro para o resto do teu corpo. Então, a gente pode pensar na medula espinhal como se fosse uma estrada de via de mão dupla. Uma via está subindo, portanto, vias ascendentes, e são aquelas que estão levando informações sensoriais para o teu cérebro. E outras vias estão descendo, são as vias descendentes que estão levando informação do teu cérebro para a musculatura do teu corpo, para todo o teu corpo. Beleza? Até aí tudo bem, né? Vamos continuar. Essas vias sensoriais e motoras, ou seja, as vias anteriores motoras e as vias posteriores sensoriais, elas são super organizadas. E existem várias vias sensoriais e várias vias motoras também. Eu vou falar de duas vias sensoriais importantes da medula espinhal que circulam aí pela região posterior da medula espinhal. A primeira via sensorial que eu vou falar para vocês é uma via chamada de via protopática ou ainda espinotalâmica. Que via é essa? É uma via sensorial que, claro, vai entrar pelo corno posterior da medula e vai fazer sinapse com um neurônio de segunda ordem, cruza, né? A gente chama isso aí de decursa. Decursa, ou seja, cruza a linha média e vai para o lado contralateral e sobe para mandar informações sensoriais somáticas ou informações somestésicas. O que é isso, professora? Informações sensoriais somáticas são aquelas informações que são processadas no giro pós-central do teu cérebro, lá onde fica um córtex muito famoso, chamado de córtex somatosensorial primário ou córtex somestésico primário. Todas as informações sensitivas que são processadas ali são consideradas informações sensoriais somáticas. E quais são as informações sensoriais somáticas do teu corpo? Dor, temperatura, propriocepção, que é a capacidade que tu tem de perceber a posição do teu corpo sem precisar se olhar no espelho, vibração e tato, tá? Então, essas são as informações sensoriais somáticas. A via protopática, que é aquela que entra pelo corno posterior, decursa e sobe contralateralmente no teu cérebro, é uma via que está levando informação sensorial somática de dor, tato grosseiro e alteração de temperatura. A gente também tem outra via sensorial chamada de via epicrítica ou ainda via do lemnístico medial. Essa via é uma via que entra também pelo cono posterior, afinal o cono posterior é sensorial. Ela entra pelo cono posterior, ela sobe ipsilateralmente, né, que significa do mesmo lado, e quando chega lá na altura do bulbo, ela decursa para o lado contrário e vai levar também informação no mesmo local, no giro pós-central do teu cérebro, no córtex somestésico primário, só que ela vai levar informação de vibração, de tato fino, né? Tato fino e propriocepção. Essas duas vias estão levando informações sensoriais somáticas para o teu cérebro interpretar. A gente só sente porque o cérebro interpretou. Quando essas vias não conseguem chegar no teu cérebro, esquece, você não sente. É o que acontece na lesão medular. Eu cortei a comunicação dessa via com o teu cérebro, já era. Ele não é mais capaz de processar essas informações. Beleza, vamos dar uma olhada aqui nessas vias. Então aqui a gente tem, ó, a via que é chamada de via epicrítica, né? Ou via do lemnístico medial. Então a gente tem aqui, ó, essas vias, né? Claro, elas partem de qualquer região do teu corpo. A gente tem aqui as vias saindo do membro superior, as vias saindo do membro inferior e elas vão adentrar pelo corno posterior da tua medula espinhal. Claro que se for um membro inferior, ela vai entrar a nível de medula lombar. E se for no membro superior, ela já vai entrar a nível de medula cervical. Afinal, ela vai passar por aqui e vai entrar, né? Ela não vai descer para ir para a medula lá na medula lombar. Bom, esses neurônios são neurônios sensoriais. Se eles são neurônios sensoriais, galera, eles estão levando informação do sistema nervoso periférico de fora do teu corpo, né? De fora do sistema nervoso central, então aí de músculo, de articulação, de pele, estão levando a informação para dentro do sistema nervoso central. É por isso que essas vias sensoriais, elas também são chamadas de vias aferentes, porque elas estão levando informação de fora para dentro do sistema nervoso central.
Esses neurônios aqui da via epicrítica, eles entram pela porção posterior da medula e sobem, olha só que lindo, sobe ipsilateralmente. Quando chega bem aqui a nível de bulbo, tronco encefálico, nós temos aí dois núcleos. Um núcleo é responsável pelo processamento dos membros inferiores, que é esse bem aqui, tá? Que é o núcleo grácil. E aqui a gente tem outro núcleo responsável pelo processamento dos membros superiores, que é o cuneiforme. Núcleo grácil e núcleo cuneiforme. E aí, ó, esses neurônios da via epicrítica sobem, fazem sinapse com o segundo neurônio aqui nesses núcleos e sim, a nível de bulbo, eles decursam para o lado contrário, ó. Tava aqui no lado, vamos pensar aqui, esse aqui é o lado esquerdo, né? Cruzou para o lado direito. Professora, mas eu tô olhando para o lado contrário. Não, você tá olhando de frente. Tudo que você vê para o lado direito é esquerdo. Tudo que você vê para o lado esquerdo é direito. Tá? Então, você tá olhando de frente. Então, isso aqui tá no teu lado direito, mas na verdade é o lado esquerdo. Tá? Decursou para o lado direito e ó, sobe, passa por todo o tronco encefálico, chegou bem aqui, no tálamo do teu cérebro, no tálamo. No tálamo ele faz sinapse com outro neurônio sensorial e aqui ele vai levar a informação para o córtex, que a gente chama de córtex somatosensorial primário ou córtex somestésico. Essa via é a via epicrítica. Detalhe é que é claro que nós temos também uma via epicrítica que vai levar a informação da face, né? Tem toda a via epicrítica do corpo, mas também tem uma via epicrítica que vai levar a informação da face. A gente chama de lemnisco trigeminal, porque é um nervo trigêmeo que leva a informação sensorial da face para ser processado no teu cérebro. Mas é a mesma via epicrítica. E aí ele adentra aqui o nervo trigêmeo, né? Adentra aqui, vai aqui para o núcleo do nervo trigêmeo, faz sinapse, decursa também e sobe. Gente, isso é muito importante, sabe por quê? Significa dizer que se está aqui no teu hemisfério, esse aqui é o hemisfério direito, se isso aqui está sendo processado no hemisfério direito, vamos acompanhar aqui as vias, olha. Lado esquerdo, decursou, lado esquerdo, ou seja, o teu hemisfério direito está processando a informação sensorial somática da via epicrítica para o lado contrário. É por isso que quando a gente tem um acidente vascular encefálico no hemisfério direito, a gente tem perda de sensibilidade no teu lado esquerdo. É sempre contrário. Por quê? Porque essa via decursa lá a nível de bulbo. Vamos ver a protopática, que também é uma via sensorial? Olha só a via protopática. Na via protopática, também chamada de via espinotalâmica, a gente tem aí, né, neurônio saindo aqui dos membros superiores e membros inferiores, entrando também pelo corno posterior da medula, só que ele tem uma diferença. A diferença é que logo a nível de medula, ele já conversa com o neurônio, né, do sistema nervoso central aqui, o neurônio de segunda ordem, e este neurônio, ele já faz sinapse com esse neurônio na substância cinzenta, né, integração da informação, lembra? Substância cinzenta, integração da informação, e aí decursa para o lado contrário. Decursou, sobe até chegar no tálamo, do tálamo faz sinapse e vai para o córtex somestésico, exatamente o mesmo lá da via epicrítica. E o que ele está levando? Está levando informação sensorial somática também, mas aí já é de dor, né, temperatura, a gente já sabe a diferença dessas duas vias. Aqui é no rosto, ó, na face, é a mesma coisa, né? Nós temos o nervo trigêmeo, a diferença é que aqui ele desce, faz sinapse no bulbo para decursar de novo a nível bulbar, né? Então a via protopática é um pouquinho diferente com relação à face da via epicrítica. Bom, gente, a via epicrítica já decursa lá na ponte, a via protopática ela desce lá pro bulbo e decursa no bulbo, beleza? Tá. Essas vias todas, elas sobem pela porção posterior da medula espinhal, com exceção das vias da face, que já entram no tronco encefálico, e vão processar essas informações lá no teu cérebro. E aí a gente já sabe então que o hemisfério direito percebe o corpo, o teu hemicorpo esquerdo, e o hemisfério esquerdo, né, percebe o teu hemicorpo direito. Então, direito, hemicorpo esquerdo, esquerdo, hemicorpo direito. Então, é sempre assim, cruzado, porque essas vias sensoriais, elas cruzam
para o lado contrário. A gente pode ser chique e falar decussa para o lado contrário, né? Vamos continuar aqui então. Bom, uma coisa interessante também a respeito dessas vias, gente, é que se você pegar os neurônios que pertencem à via protopática e os neurônios que pertencem à via epicrítica, eles são bem diferentes, tá? Se você pegar um neurônio da via protopática, ele é um neurônio que tem pouca mielina ou nenhuma mielina. Ou seja, é um neurônio que não tem um isolamento elétrico. Se você não sabe o que é mielina, dá uma estudada sobre o sistema nervoso que você vai ver. Neurônios que têm essa capa de gordura, né, que faz o isolamento elétrico, eles são neurônios que mandam o impulso nervoso muito mais rápido. O neurônio mielinizado chega a mandar impulso cerca de 70 metros por segundo, enquanto que o neurônio amielínico chega a mandar impulso cerca de 2 a meio metro por segundo. Muito mais lentamente, mas devagar e sempre ele consegue mandar a informação adiante. Então, a via protopática é composta de neurônios que têm pouca ou nenhuma mielina. Significa dizer que dor, temperatura, tato grosseiro, que é enviado pela via protopática, eles são enviados mais lentamente do que propriocepção, vibração e tato, porque esses três últimos que eu falei, eles já são transportados pela via epicrítica. E a via epicrítica, ela é muito mielinizada. São neurônios que têm uma bainha de mielina bem robusta e, portanto, tem uma condução muito mais rápida, que a gente chama de condução saltatória. Beleza? Tudo bem até aí? Então, a gente tem diferença também. E aí eu posso te dizer uma situação muito legal do teu cotidiano para te trazer isso para a tua vida. Porque aqui a neurociência, a anatomia, a fisiologia que a gente tem aqui no canal é para trazer isso para a tua realidade. Não é para te imaginar isso só nos planos dos sonhos e nos livros de neurociência. Você tem que trazer isso para sua vida. Quer um exemplo? Quando você está andando de boa e você bate o braço. Na hora que você bate o braço no local, né, e começa a doer, o que você faz? Você começa a passar a mão no teu braço e esfregar. O que você está fazendo? Você está esfregando o teu braço porque você está querendo dar um estímulo tátil. Tato, quem leva para o teu cérebro é a via epicrítica. Porque quem é que está levando a informação de dor para ti, do teu braço que tu bateu? A via protopática. Se você dá um estímulo para a via epicrítica, que é mais rápida, mielinizada e que vai para o mesmo lugar da via protopática, ela chega mais rapidamente e ela inibe a via protopática, que é mais lenta. Consequentemente, você tem a sensação de que a sua dor está diminuindo, porque ela é levada por uma via lenta, via protopática. E eu estou dando um estímulo para uma via muito rápida, que é a via epicrítica. Se você quer saber mais coisas sobre isso, pesquisa na internet teorias das comportas da dor. É muito interessante, você vai gostar disso aí. Vamos continuar. Isso aí é a sensação. As sensações, então, são processadas pelo cérebro, no giro pós-central, e elas sobem pela medula espinhal, pela sua porção posterior. A gente chama, então, essas vias de tratos ascendentes. Se você pegar a medula espinhal aqui, meu povo, tá? Se você pegar essa medula espinhal aqui, você vai ver o seguinte, que a via protopática e a via epicrítica, elas são vias posteriores, tá? Tá na região posterior da medula. Mas a via epicrítica, ela sobe para o teu cérebro, né? Na medula espinhal, ela sobe por aqui, ó, pelo funículo posterior. E a via protopática, ela também é posterior, mas ela sobe mais lateralizada aqui, ó. Via protopática sobe mais lateralizada aqui, ó. Posterior, mais lateralizado, no funículo lateral. Então, elas sobem em direções diferentes, não é a mesma direção que você encontra essas vias. A via epicrítica, ela é mais medial, ela sobe mais medialmente, mais próximo da linha média, e a via protopática, ela sobe mais lateralizada. Beleza? Então, a gente tem várias diferenças entre elas aí. Vamos agora para as vias motoras. A gente tem, então, agora a resposta. O cérebro percebeu a informação sensitiva, agora ele vai emitir uma resposta. A resposta sempre é motora. E esses neurônios vêm também do cérebro, do córtex cerebral, e desce pelo tronco encefálico, passa pela medula, e na medula eles vão conversar com os neurônios que vão controlar músculos do corpo. Resposta motora. Por eles estarem nesse sentido, córtex
medula, a gente chama de vias descendentes. Então, vias sensoriais são vias ascendentes, vias motoras são vias descendentes. E as vias descendentes, elas são interessantes porque elas são divididas em dois grupos de vias. A gente tem aquelas vias motoras mediais, a gente tem as vias motoras laterais. As vias motoras mediais, elas estão envolvidas no controle dos neurônios motores inferiores que controlam a musculatura do tronco, do ombro e do pescoço para a manutenção do equilíbrio e postura. As vias motoras laterais, elas já estão preocupadas com o movimento, portanto, elas controlam neurônios motores inferiores que controlam músculos dos teus braços e das tuas pernas. Então, é uma diferença entre elas. Vamos entender como esse processo ocorre. Vamos falar das vias primeiro, vamos falar das vias mediais. As vias motoras mediais, elas são divididas. Nós temos a primeira via chamada de via córtico-espinhal medial. Via córtico-espinhal medial, primeira via da motora medial que eu vou falar aqui para vocês, é uma via que sai do córtex motor primário, lá no giro pré-central, bem do ladinho do giro pós-central, de onde chegavam os neurônios sensitivos. Do ladinho deles, ali no giro pré-central, no lobo frontal, nós temos as vias motoras saindo, descendo pela medula espinhal e, como é a via medial, descendo medialmente para controle da musculatura do tronco, do pescoço e dos ombros para manutenção da postura. O que essa via faz, então? Ela controla toda a musculatura do teu tronco para controle da postura e equilíbrio. Detalhe é que por ela sair do córtex, ela tem a possibilidade de ser voluntária. Porque tudo que é percebido conscientemente é porque chegou no teu córtex. Vias epicríticas e protopáticas chegaram no teu córtex. Tudo que você faz porque você quer, ou seja, respostas motoras voluntárias, é porque saiu do teu córtex. É uma via, então, de controle voluntário. Eu quero mover, a via é ativada, desce pela medula e controla a musculatura que você quer mover. É uma via que desce ipsilateralmente, ou seja, ela não decursa, ela sai do hemisfério direito e desce e vai sair ali no lado direito da medula. Ela também desce pelo hemisfério esquerdo e vai sair do lado esquerdo da medula. Ou seja, ela não vai decursar, vai manter a mesma direção. Quando tu tem aqui a medula espinhal, né? Tal. Vamos pensar na via córtico-espinhal, tá bom? Tá aqui a medula espinhal. Tem a via córtico-espinhal que está vindo lá de cima, lá do córtex, né, cerebral. Aí ela vem aqui, ó, medialmente. Quando ela chega bem aqui, ela vem lá de cima, ela chega bem aqui, ela vai estimular um neurônio que está aqui na substância cinzenta. Lembra? Substância cinzenta, região de integração da informação. E esse neurônio vai sair. Esse neurônio que sai da medula, é ele que vai fazer o controle da musculatura esquelética. É ele que vai liberar o que a gente chama de acetilcolina, que é um neurotransmissor que, quando liberado aqui, vai fazer esse músculo contrair. Esse neurônio que está saindo da medula espinhal, ele faz parte do sistema nervoso periférico. Ele está fora da medula. E ele é pau-mandado dos tratos. Nesse caso aqui, o trato córtico-espinhal. O trato córtico-espinhal é o neurônio motor superior. Ele que manda. Mas ele manda, ó, os neurônios motores inferiores, que são esses aqui, do sistema nervoso periférico. Esse carinha aqui que está saindo da medula, que está controlando o músculo, é o neurônio motor inferior. Quem manda são os tratos, sistema nervoso central. Lembra o que é trato? Conjunto de axônios de neurônios dentro do sistema nervoso central. E o que é nervo? Conjunto de axônios de neurônios fora do sistema nervoso central. Esse carinha aqui, ele está dentro de um nervo. Ele faz parte de um nervo. Esse cara aqui faz parte de um trato. Nesse caso aqui é o trato córtico-espinhal. Eu estou falando que está saindo do córtex, movimento voluntário. Eu quero mover o meu braço. Ele sai lá do córtex, desce, tronco encefálico, passa pela medula espinhal, faz sinapse com o neurônio motor inferior, que vem para cá e vai mandar esse músculo contrair. E eu contraio voluntariamente, porque saiu do córtex. Então, quando eu digo
Qual é a função dessa via? Controla neurônios motores inferiores que controlam a musculatura do tronco. O que eu estou dizendo é que ele controla esses neurônios aqui que vão fazer o controle de musculatura do tronco. Esse cara aqui que é o neurônio motor inferior, que faz parte do sistema nervoso periférico. Entenderam isso aí, gente? Tranquilo? Beleza? Outra via, né, é uma via chamada de via tetoespinhal. Ela sai do núcleo do teto, que fica ali no mesencéfalo. E uma coisa interessante é que ela já decursa, tá? Ela sai do núcleo do teto, decursa e desce contralateralmente. Então é claro que a via tetoespinhal esquerda controla a musculatura do lado direito e vice-versa, porque elas decursam. Uma coisa interessante dessa via é que essa via, apesar dela ser subcortical, ou seja, a origem dela é no mesencéfalo, ela deveria ser uma via apenas de controle motor involuntário, ela é voluntária também. Como é que isso é possível se ela não sai do cérebro? É porque a via córtico-espinhal, a via piramidal, ela tem, quando ela está descendo pelo tronco encefálico, ela tem um ramo colateral que vai estimular essa via. Então, essa via tetoespinhal, ela recebe influência da via córtico-espinhal e, portanto, ela pode ser, então, voluntária, mas ela também pode ser involuntária, tá bom? O que essa via faz? É uma via relacionada ao controle dos neurônios motores inferiores que controla a musculatura do pescoço para o movimento da cabeça em direção a um estímulo, seja ele um estímulo sonoro ou um estímulo visual. Exemplo, eu tô aqui dando aula para vocês, de repente eu escuto um barulho atrás de mim. A minha via tetoespinhal vai ser ativada e eu imediatamente vou virar a minha cabeça para ver o que está acontecendo lá atrás, tá? Essa via, ela tá relacionada a isso, tá bom? Bom, próxima via, via retículo espinhal medial. Essa via, o nome das vias, gente, é de onde ela vai para onde ela tá indo, de onde ela se origina para onde ela vai. Via retículo espinhal, formação reticular, tá? Formação reticular da ponte, tá? Então, essa formação reticular da ponte, se originam esses neurônios ali, e esses neurônios da formação reticular da ponte desce para a medula espinhal, retículo espinhal, né? Então vai para a medula espinhal e é uma via que vai estimular a musculatura do tronco, dos ombros e vai inibir a musculatura flexora dos membros inferiores, tá? Então ela está preocupada com a musculatura postural e inclusive também vai estimular aí a musculatura extensora dos membros inferiores para que você se mantenha em pé, se mantenha ereto. A via medial está preocupada com postura e equilíbrio. Também é uma via influenciada pelo córtex, tá? Pela via córtico-espinhal. Então ela é possível de ser também voluntária por conta dessa influência. E por fim, a última via das vias motoras mediais é a via vestíbulo espinhal, medial e lateral. Muito cuidado, apesar dela ter um nome, vestíbulo espinhal lateral, é uma via motora medial. Mas por que então a gente chama a via vestíbulo espinhal de via lateral e medial? Porque o núcleo vestibular, gente, que fica bem aqui no bulbo, ele é dividido em dois. Ele tem o núcleo vestibular mais próximo da linha média, núcleo vestibular medial, e o núcleo vestibular lateral. O núcleo vestibular medial, daqui saem neurônios que vão formar a via vestíbulo espinhal medial, certo? E daqui, do núcleo vestibular lateral, também saem neurônios da via vestíbulo espinhal lateral. Só que tanto um quanto o outro têm exatamente as funções similares às outras vias mediais. Eles estão preocupados em controle da postura e do equilíbrio. As vias vestíbulo espinhal medial são vias que controlam musculaturas do tronco e da cervical, e a via vestíbulo espinhal lateral está estimulando os neurônios motores inferiores que controlam a musculatura extensora, para a gente ficar ereto, né? Para a postura acontecer. Então, sim, são vias que vão controlar a postura e equilíbrio. Olha aqui de novo as vias de novo, vamos repetir. Essas vias todas aqui, elas fazem parte do que a gente chama de vias motoras mediais. E qual é a vias motoras mediais? E qual que é a função das vias motoras mediais? Elas estão preocupadas com duas coisas: postura e equilíbrio.
Então, elas estão querendo controlar principalmente a musculatura do tronco, do pescoço e do ombro para a manutenção da postura. Olha só os neurônios motores chegando aqui, ó. Neurônio motor inferior chegando aqui, ó. Musculatura do tronco e do pescoço e do ombro. Ah, professora, mas tem alguns neurônios bem aqui na perna, ó. Só que eles estão estimulando músculos extensores para você ficar com a perna ereta para a postura. E inibindo neurônios que controlam os músculos flexores. Então, também tem uma função de postura aqui, né, que é a via retículo espinhal. Né? Olha só, é só a gente fazer aqui, ó. Vamos ver para onde vai, ó. Vem aqui, esse vermelho, vestíbulo espinhal lateral. Vamos ver o outro? Olha aqui, sobe. Retículo espinhal medial. Tá bom? Belezura aqui, ó. Aqui, tá vendo? Desce, desce, faz sinapse. Tem uma sinapse aqui, tem uma sinapse aqui. Aqui vai pro tronco e aqui vai para a musculatura. Inibir a musculatura e flexora e estimular a musculatura extensora. Tá bom? Para a manutenção da postura. Essas vias todas que descem, elas vão controlar a musculatura do tronco, do pescoço e do ombro para a manutenção da postura. E quando elas forem para a musculatura apendicular, controlar neurônios motores inferiores que controlam a musculatura apendicular, é para estimular os extensores e inibir os flexores, para a gente ficar em pé. Postura e equilíbrio. Aí a gente tem via córtico-espinhal, sai do medial, sai do córtex, desce medialmente, faz sinapse com o neurônio motor inferior na medula espinhal e controla a musculatura do tronco e do pescoço. Via teto espinhal, sai do núcleo do teto do mesencéfalo, decursa, vai para o lado contrário, desce medialmente e vai controlar a musculatura do pescoço para mover o pescoço em direção a um estímulo auditivo ou sensorial. Aí a gente tem a via retículo espinhal, que desce ipsilateralmente, a retículo espinhal medial, que sai da formação reticular na ponte. Isso aqui, gente, são estruturas a partir de um corte transversal e o cérebro é um corte coronal. Aqui é o cérebro, aqui é o mesencéfalo, ponte, bulbo e aqui é a medula espinhal. Então, essas vias estão descendo medialmente. Então, retículo espinhal medial também vai controlar a musculatura para o controle do tronco, né, e do ombro. E a vestíbulo espinhal. Aí a gente tem o núcleo vestibular dividido em dois, ó. Preto, núcleo vestibular medial. Vermelho, núcleo vestibular lateral. Preto, decursa e desce. Vermelho, desce ipsilateralmente. São vias vestíbulo espinhais, mediais e laterais, que fazem parte das vias motoras mediais. Até mesmo a via vestíbulo espinhal lateral faz parte da via motora medial. Ela só é chamada de lateral porque o neurônio sai daqui, do núcleo vestibular lateral. O que eles fazem? O medial vai controlar a musculatura do tronco para controle do equilíbrio. E o lateral vai lá para o esqueleto apendicular, né, estimular neurônios motores inferiores que vão lá para o esqueleto apendicular para estimular os músculos extensores e inibir os flexores para manutenção da postura, para você ficar em pé. Que é justamente essa via bem aqui. Belezura? Tranquilo, né, gente? De boa. Agora vamos para as vias. Aí detalhe, essa via aqui é a única que é totalmente voluntária, porque ela sai do córtex. As outras são involuntárias. Como é então que eu consigo mexer o meu pescoço? Que é a função da via teto-espinhal, movimentar o pescoço. Como é que eu consigo mexer o meu pescoço voluntariamente? Porque existe aqui, ó, ramos colaterais que estimulam aqui, ramos colaterais que estimulam essa aqui. E assim vai, tá? Então, algumas vias recebem influência da via córtico-espinhal. E por isso é que elas são possíveis de serem voluntárias. Porque para ser voluntário tem que sair do córtex cerebral. Se não sair do córtex, não tem possibilidade de ser voluntário. Bora para as vias, agora vamos para as vias motoras laterais. Vias motoras laterais, elas descem lateralmente na medula espinhal. E a principal função delas é movimento do esqueleto apendicular, movimento dos braços, movimento das mãos. Então, são vias que estão mais preocupadas com o nosso movimento.
Como é isso? São 3 só, tá, gente? Não são muitos, são 3. Então, a gente tem a via do trato córtico-espinhal lateral, a gente tem o córtico-espinhal medial, faz parte da via motora medial, e a gente tem o trato córtico-espinhal lateral. Sai também do córtex cerebral, tá? Tanto o córtex motor como o córtex pré-motor, né, da área de planejamento motor, e vai para a medula espinhal. O que essa via faz lá quando ela desce aqui pelo tronco, vai lá para a medula? Vai controlar neurônios motores inferiores que controlam os movimentos distais finos das mãos e dos pés. A gente só consegue tricotar, escrever, tocar piano porque a gente tem essa via. Essa via, ela controla pequenos músculos das tuas mãos para que você tenha esses movimentos tão finos que a gente tem, tão rebuscados que a gente tem nas mãos e nos pés também. É uma via que quando ela desce e ela decursa para o lado contrário, tá? Ela desce contralateralmente. Aonde é que ela decursa? Ela decursa no bulbo, numa região que a gente chama de decursação das pirâmides. É uma região do bulbo específica, que é a região da decursação das pirâmides, tá? Lá no bulbo ela decursa. Próxima via. Detalhe, é uma via voluntária, né? Sai do córtex cerebral. Próxima via. Trato rubroespinhal. O trato rubroespinhal, gente, sai do núcleo rubro do mesencéfalo. Tá aqui o núcleo rubro, ó. Isso aqui é o mesencéfalo, num corte transversal. E vai para a medula espinhal. É uma via, o neurônio que está aqui, ele decursa e desce, tá? Então, é uma via que desce contralateralmente. E aí, ela faz o quê? Controla neurônios motores inferiores que controlam músculos flexores dos membros superiores. Flexão de punho, por exemplo, é a principal função dessa via. A gente consegue flexionar o punho voluntariamente, mas só que o núcleo rubro não sai do córtex, sai do núcleo rubro. A rubro espinhal não sai do córtex, sai do núcleo rubro, no mesencéfalo. É subcortical. Deveria ser movimento involuntário. Por que é voluntário? De novo, eu tenho a via córtico-espinhal, que está descendo aqui. Ela vem aqui, ó, libera neurotransmissor excitatório e ativa a via rubro-espinhal. Por isso que ela consegue ser voluntária, mesmo não saindo do córtex. Porque tem uma via que sai do córtex, que vai estimular esta via voluntariamente. Outra via é lateral, trato retículo espinhal lateral. Aqui, ó, bem aqui a gente tem a formação reticular, ó. Na ponte a gente tem formação reticular da ponte, que faz o trato retículo espinhal medial, e a gente tem a formação reticular no bulbo, que faz parte do trato retículo espinhal lateral. Nessa formação reticular aqui, sai neurônios, origem, formação reticular bulbar. Sai neurônios que tem como destino a medula espinhal, formando essa via, trato retículo espinhal lateral. O que essa via faz? Controla neurônios motores inferiores, que controlam os músculos flexores dos membros superiores e inferiores. Lembra que a via retículo espinhal medial fazia justamente o contrário? Eles estimulavam os músculos extensores e inibiam os músculos flexores. Aqui, na via retículo espinhal lateral, eles fazem o contrário. Estimulam os músculos flexores e inibem os músculos extensores. Ela faz o contrário da via retículo espinhal medial, porque a função dela não é controle de postura e equilíbrio. A função dela é movimento, ela quer movimentar. E para você movimentar os membros, você precisa flexionar cotovelo, flexionar punho, flexionar joelho, flexionar tornozelo. É para isso, para você movimentar. Só você pensar numa pessoa caminhando, né? Ela faz várias flexões ao longo de uma caminhada, de uma corrida. É uma via que desce também do mesmo lado, ipsilateralmente. E também é uma via que recebe estímulos do córtex, por isso que ela consegue ser voluntária. Então, daqui vem uma via córtico-espinhal que tem um ramo colateral aqui, que vai estimular esses neurônios dessa via. Aqui são as vias laterais. E a gente sabe que as vias laterais, diferentemente das vias motoras mediais, elas estão preocupadas com o movimento.
e não com controle de tronco e equilíbrio. Então, olha para onde elas vão, ó. Musculatura mais do esqueleto apendicular. Compara com a via motora medial aqui, cadê? Aqui. Tronco, pescoço, tronco, né? Olha a lateral. Membros superiores e membros inferiores. Lateral, movimento. Medial, controle de equilíbrio e tronco e postura. Rubro espinhal, córtico espinhal, retículo espinhal. Córtico espinhal saindo do córtex, ó, desce, decussa e aí controla o membro contralateral. Rubro espinhal, decussa e aí controla o membro contralateral e retículo espinhal não decussa. Só a retículo espinhal lateral não decussa. O córtico espinhal lateral e o rubro espinhal, eles decussam. É por isso, gente, que quando você tem, vamos pensar aqui nesse hemisfério. Isso aqui é o hemisfério o quê? Direito ou esquerdo? Esse é o hemisfério direito. Tá? E esse aqui é o hemisfério esquerdo, porque a gente está olhando de frente, né? Essa via que está aqui, ela está controlando a tua mão esquerda e não a tua mão direita, embora seja o hemisfério direito. Olha só, bora acompanhar, ó. Decussou e foi para o lado contrário. Então, embora isso aqui seja o hemisfério direito, ele está controlando os neurônios motores inferiores do lado contralateral. Tá? Do lado contralateral. Por isso que quando você tem um acidente vascular encefálico do hemisfério direito, você tem sintomas motores mais evidentes no teu hemicorpo esquerdo. Porque a maior parte das vias motoras, né, pelo menos as vias voluntárias, que controlam a musculatura do teu esqueleto apendicular, elas vêm de vias que decussam, de vias que cruzam para o lado contrário. Certo? As que não decussam, gente, normalmente elas controlam o tronco. Tronco a gente não percebe lado direito e lado esquerdo, porque a gente só tem um tronco. A mesma coisa é sintoma sensorial, como todas as vias sensoriais que sobem pela medula decussa, seja a nível de bulbo, seja a nível de medula espinhal, elas decussam. Então, também o hemisfério direito afetado vai fazer com que a pessoa tenha déficits sensitivos, primariamente no hemicorpo esquerdo, né? Porque elas decussam também. Bom, pessoal, então bora dar uma resumida em tudo isso que a gente falou. Se a gente pegar, então, um corte transversal de uma medula espinhal, a gente vai ver que aqui, nessa região aqui do funículo posterior, nós temos, né, na região posterior do funículo posterior, nós temos uma via, que é a via epicrítica. Aquela mesma via responsável por transportar as informações sensoriais que levam tato fino, propriocepção, vibração. E mais na região aqui posterior, mais lateralizada aqui, nós temos uma outra via sensorial, que é a via protopática. E essa via é aquela via sensorial que vai levar a informação de dor, alteração de temperatura, até mesmo tato, mas um pouquinho mais grosseiro. Já na região mais ventral, na região mais anterior da medula, nós temos aqui no funículo anterior as vias motoras mediais. Que são aquelas vias responsáveis por controlar neurônios motores inferiores, que por sua vez controlam a musculatura do tronco, do pescoço e do ombro para a manutenção da postura e do equilíbrio. Já um pouquinho mais lateralizado aqui no funículo lateral, nós temos as vias motoras laterais. E essas vias motoras laterais já vão controlar neurônios motores inferiores que controlam a musculatura do esqueleto apendicular. Bom, se você consegue perceber que aqui na substância branca nós temos vias subindo, as vias ascendentes de azul e descendo, as vias descendentes de vermelho, é claro, isso aqui é funículo, né? E o que acontece
Nos cornos vai acontecer a integração. Então, por exemplo, eventualmente uma via sensorial entra aqui e pode fazer sinapse com o neurônio motor e ir aqui para frente, ou com o interneurônio. Ou seja, essa região mais centralizada é corpos celulares de neurônios, onde a integração entre informações sensitivas e motoras elas vão acontecer.